bem com vocês? Eu sou a professora Carol, professora de Química, e lá vamos nós para mais uma aulinha. Hoje nós vamos conversar sobre teoria atômica e onde surgiu toda essa ideia do que a matéria era constituída. Tudo começou, galerinha, com a dúvida. Tudo começou com os filósofos gregos se perguntando do que as matérias eram feitas, do que os materiais eram feitos. Afinal de contas, essa árvore é feita de quê? Essa terra é feita de quê? Foi a partir desses questionamentos que começou a surgir uma necessidade de uma constituição a respeito dessa matéria, do que eram feitas as matérias. E o primeiro pensamento que tivemos foi aquele bem alquimista. Para quem assistiu Fullmetal Alchemist vai entender muito bem que a alquimia, ela se tratava de transformação dos materiais. Foi o primeiro pensamento que surgiu. Um pensamento bem alquimista, acreditando que todas as matérias eram feitas de terra, ar, fogo e água. Isso mesmo, galera, como no Avatar. Eles acreditavam que tudo era feito de terra, água, fogo e ar, e a combinação desses elementos, os 4 elementos. Mas aí, com o passar do tempo, lá mais ou menos no século V a.C., foi quando surgiu a primeira ideia sobre a constituição da matéria, sobre a estrutura da matéria. E isso partiu de onde, Carol? Partiu de Demócrito e Leucipo. Esses filósofos, eles afirmaram, através de estudos de vários pensamentos, filosofando, eles afirmaram que a matéria, ela não poderia ser dividida infinitamente. Como assim? Se eu pegar essa folha, tá vendo essa folha? Ó, bem blogueirinha, né? Essa folha aqui, eu parti essa folha. E eu vou partir essa folha. E eu vou partir em pedacinhos cada vez menores, ó. E menores, e menores, e menores, e menores. Eu vou chegar aonde? Eles acreditavam, antes de Demócrito, que você conseguia partir a matéria de forma infinita. Mas aí Demócrito chegou e falou assim: não, você não pode partir a matéria infinitamente. Você vai dividir, 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 até você chegar numa partícula muito pequena. E essa partícula é indivisível. Você não consegue dividir mais. Você vai cortar o papel até chegar no momento que você não vai mais conseguir cortar o papel, porque essa partícula, ela vai ser indivisível. E eles denominaram essa partícula de átomo. Foi aí que a gente começou a dar o primeiro passo na ciência em relação à teoria atômica. Muitos anos depois, essas especulações a respeito do átomo ser indivisível, eles foram substituídas por modelos baseados em estudos experimentais. Por quê? Porque a ciência, como nós sabemos, ela não se baseia em opinião. A ciência, ela se baseia em estudos experimentais. Foi aí que começaram a fazer estudos a respeito do átomo. E o primeiro carinha que fez isso, ó, o primeiro cara que nós temos registrado que fez isso foi esse bonitinho aqui do lado, ó. Foi Dalton. Vários cientistas na época começaram a fazer pesquisas em relação ao átomo, mas Dalton, ele se destacou, e a teoria dele é a teoria atômica de John Dalton. Por quê? Porque foi John Dalton que fez esta teoria. Baseado nas leis ponderais. Para quem lembra das leis ponderais, é aquela lei de Lavoisier, a lei das massas, da proporção constante, que é a lei de Proust. Baseado em Lavoisier, para vocês verem como Lavoisier é mais antigo do que Dalton, significa que ele é bem velhinho. Lavoisier e o que foi que Dalton fez? Pegou as ideias de Lavoisier, pegou as ideias de Proust, e o cientista John Dalton, lá no ano de 1808, elaborou uma teoria sobre a matéria. Que foi que ele definiu? Ele definiu que sim, existia uma coisa que nós chamaríamos de átomo. Essa teoria ficou denominada como teoria atômica de Dalton. E as principais conclusões que ele obteve foram as seguintes: a matéria é formada por partículas extremamente pequenas chamadas de átomos. Tranquilo? Esses átomos, como eles são? Qual é o formato? Qual é a carinha bonita que eles têm? Esses átomos, eles são maciços. São esferas maciças, são bem redondinhos e eles são o quê? Maciços, são indivisíveis.
Carol, eu tenho que guardar o que da teoria de Dalton? Indivisível. Guarda isso, teoria de Dalton indivisível. Tranquilo? Elas são esféricas e maciças. Os átomos com mesmas propriedades constituem um mesmo elemento químico. Como assim? As propriedades do hidrogênio, só o hidrogênio tem. As propriedades do cloro, só o cloro tem. Se existe alguma outra coisa no mundo com as propriedades, com as características igual do cloro, essa coisa é cloro também. Tranquilo? E elementos diferentes são constituídos por átomos com propriedades diferentes. A propriedade do hidrogênio não vai ser igual à propriedade do cloro. E a propriedade do cloro não vai ser igual à propriedade do hidrogênio. Até mesmo na quantidade de elétrons, na aparência, no tamanho, na massa. Tranquilo? O que eu tenho que guardar de John Dalton? Partículas extremamente pequenas, que nós chamamos de átomos. Essas partículas são esferas, são redondinhas e elas são indivisíveis. Elas são maciças, assim como uma bola de bilhar. Por isso que a teoria atômica de John Dalton também ficou conhecida como modelo atômico bola de bilhar. Tranquilo? Outra coisa que ele definiu que foi muito interessante foi as reações químicas. Ele definiu que as reações químicas, elas são nada mais, nada menos do que rearranjo. Uniões e separações. Forma casal, desmancha casal entre os átomos. É isso, meus amores. Isso são reações químicas. Nessa imagem aqui, nós vamos conseguir analisar que história é essa de reação química ser rearranjo de átomo. A gente pode observar aqui, ó, que nós temos o hidrogênio e hidrogênio, formando a molécula de H2, de gás oxigênio. A gente tem duas molequinhas de H2, H2 e H2, mais oxigênio, O2, a molécula do gás oxigênio. Quando a gente mistura esses bebezinhos, olha só, o oxigênio estava aqui de mão dada com o oxigênio. Eles se separaram e grudaram em outra coisa. Eles só se rearranjaram. O hidrogênio, ele só largou do hidrogênio e grudou no oxigênio, mas continua sendo hidrogênio e oxigênio. O que aconteceu? Eles rearranjaram, eles mudaram de lugar. Foi mais ou menos isso que nós temos na teoria atômica de John Dalton. Depois de John Dalton veio quem? Olha só, o modelo atômico de Thomson. Isso mesmo, esse cara ganhou um destaque sensacional. Meu amor, e se você usou aquela TV de tubo em casa, aquela famosa TV de tubo desse tamanho, que tinha que ter uma estante gigante para caber, se você conhece esse tipo de televisão, saiba que você conhece o modelo atômico de Thomson. Como assim? Galera, o modelo atômico de Thomson, ele foi baseado numa experiência muito, muito interessante. Ele pegou, nessa imagenzinha que vocês conseguem visualizar, ó, essa imagem que tá aqui do lado. Essa voltazinha é uma ampola de vidro. O que foi que Thomson fez? O Thomson colocou um gás lá dentro, um gás rarefeito. Colocou esse gás dentro de uma ampola de vidro. E quando ele adicionou corrente elétrica a essa ampola de vidro, vamos supor que a ampola de vidro é o celular. Aí ele encheu a ampola de vidro de gás. Tá bom? Imagina que uma garrafa PET. Encheu a garrafa PET de gás. Numa extremidade da garrafa PET, ele colocou nas extremidades carga elétrica. Quando ele disparava a carga elétrica nesse gás, ele percebeu que se formava um feixe de luz. Que nem tá esse azulzinho aqui na imagem, ó. Formava um feixe de luz. Aí ele ficou, nossa, que interessante, um feixe de luz. Vamos analisar isso. O que foi que ele pensou depois? Ah, galera, o nome dessa ampola é ampola de Crooker, tá bom? Parece cooker o nome, mas é ampola de Crooker. Também foi um cientista maravilhoso que teve ideias maravilhosas na química e na física. Voltando, imaginou o sistema? Tem aqui uma garrafa, aí tem um gás nessa garrafa. Quando você adiciona carga elétrica, você forma um feixe de luz. Vamos supor que o feixe de luz é essa caneta aqui, ó. Forma um feixe de luz, esse azulzinho na imagem. Aí ele imaginou, se esse gás está formando um feixe de luz, o que vai acontecer se eu colocar um catavento na frente desse feixe de luz? Galera, pega um catavento aí em casa e coloca na lanterna, de frente à lanterna. Esse catavento vai mexer?
Não, esse catavento não vai mexer. Por quê? Porque a luz não possui matéria. A luz não é matéria, a luz não é massa. Ela não tem massa. Então, se ele colocasse um catavento nesse feixe de luz aqui na frente, o catavento não ia se mexer. Mas, mano, o que aconteceu? O catavento mexeu. Ele colocou o catavento aqui e o catavento começou a rodar. Então, aquele feixe de luz não era só luz. Tinha alguma coisa ali dentro que ele precisava descobrir o que era. Agora, galera, imagina colocar o catavento de frente ao ventilador. O catavento vai girar. Por que o catavento vai girar na frente do ventilador e não na frente da luz? Porque a luz, ela não vai possuir massa, então ela não vai ser capaz de rodar o catavento. Porém, o ventilador, o nosso ar, o vento, vocês sabem que é constituído de vários elementos químicos. Logo, eles possuem massa. Então, quando você assopra um catavento, o que é que vai acontecer? Esse catavento vai girar. O que foi que ele conseguiu concluir com isso? Ele concluiu que esse feixe de luz, ele possuía o quê? Uma massa. Esse feixe de luz, galera, ele chamou de raio catódico. Raio catódico é esse feixe de luz que ele achou nesse gás quando ele submeteu a descargas elétricas. E ele falou, se tem massa, eu quero saber se ela vai ser atraída pelo polo positivo ou polo negativo. Ele foi lá, descobriu que o raio tinha massa, o raio de luz, né, tinha massa, e ele percebeu o quê? Que quando ele colocou positivo aqui em cima, negativo aqui embaixo, ele observou, mano, que o feixe de luz inclinou para o positivo. O feixe de luz estava reto. Quando ele colocou negativo aqui em cima e positivo aqui embaixo, o que aconteceu? O feixe de luz, ele inclinou para o lado positivo. Galera, o que é atraído pelo positivo? O negativo. Se a carga positiva conseguiu atrair o feixe de luz para ela, significa que o feixe de luz é constituído por partículas negativas. Essas partículas negativas, meus amores, foram chamadas de quê? De elétrons. Foi assim que o elétron foi descoberto, através do modelo atômico de Thomson. Isso é muito importante para a química, porque o elétron é o que vai dar... Eu diria que os elétrons é a alma da química, é o que dá característica aos elementos químicos. É uma parte fundamental. Por isso que Thomson é conhecido como o pai dos elétrons, porque ele deu a vida, podemos assim dizer, né? Ele descobriu essa partícula chamada elétron. E para explicar a neutralidade da matéria, por quê? Porque já tinha ideia mais ou menos de por que o material, já que é feito de elétrons, de carga negativa, por que esse material não saía atraindo o positivo por aí? Por que isso não acontecia? Porque não existia só os elétrons. Ele falou, existe tanto elétron quanto negativo quanto positivo. Foi mais ou menos isso que ele começou a pensar. Ele propôs o quê? Que o átomo, ele era uma esfera, tá bom? Era uma esfera de carga elétrica positiva. Essa esfera, ela era positiva, porém ela tinha encrostado nelas, ela tinha do lado dela, assim, pregado nela, cargas negativas, onde os elétrons estariam distribuídos. Na imagem aqui, ó, vocês conseguem visualizar melhor. Tudo que eu tenho de vermelho é considerado positivo. E essas bolinhas azuis vão ser os meus negativos. Tranquilo? Carol, o que eu tenho que guardar do modelo atômico de Thomson? Modelo atômico de Thomson. Primeira coisa, ele descobriu o elétron. Galera, raciocina comigo. Se tem positivo e tem negativo, significa que esse átomo pode ser dividido. Ele é dividido entre partículas positivas e partículas negativas. Aí, ó, Thomson derrubou a teoria de Dalton. O que foi que Dalton disse, galera? Dalton disse que o átomo era indivisível, que ele era maciço e esférico. O que foi que Thomson descobriu? Thomson descobriu que o átomo é constituído de partes positivas e partes negativas. Logo, ele é sim divisível. Olha, entenderam? Dalton, não divisível. Thomson, divisível. Thomson descobriu o elétron. Thomson, pai do elétron. Tranquilo? Esse modelo atômico ficou conhecido como
pudim de passas. Por quê? Porque ele dizia que a massa do pudim, aliás, adoro pudim, seria a carga positiva e as passas seriam como as cargas negativas. E logo ele chegou ao desenho desse modelo atômico. Porém, não durou muito tempo. Olha aí que legal, eu coloquei aqui do lado para vocês baterem print e anotarem no caderno. Divisível, partícula negativa, elétrons. Tranquilo? Esse é o modelo atômico de Thomson. Mas o que acontece, galera? Thomson tinha um aluno. Esse aluno de Thomson era danado. E o nome desse aluno de Thomson não era nada mais, nada menos do que Rutherford, galera. Repete Rutherford em casa aí 3 vezes. Isso mesmo, o modelo de Rutherford. Rutherford, ele foi aluno de Thomson e ele ficou pensando, será que o modelo atômico do meu professor está correto? Até que ele decidiu utilizar a radioatividade e descobriu que o átomo não era uma esfera maciça. Por quê? Porque se vocês olharem aqui no modelo de Thomson, você ainda vê uma esfera maciça. Ela é toda cheia, ela é preenchida, assim como o pudim. Só que Rutherford não acreditava nisso, mano. Por que ele não acreditava nisso? Porque ele já estava utilizando a radioatividade. Qual é a ideia de radioatividade que a gente tem, galera? É uma partícula que consegue atravessar corpos. Sim, como a Lince Negra de X-Men consegue atravessar corpos. Se uma determinada átomo consegue atravessar um corpo, é porque ele não tem massa. Como é que eu vou atravessar massa com massa? Como isso vai acontecer? Foi aí que começaram a surgir o primeiro pensamento de Rutherford em relação aos átomos, tá bom? Surgiu assim um novo modelo atômico. Galera, só um alôzinho a respeito da radioatividade. Foi Rutherford quem descobriu as 3 partículas, inclusive nomeou as 3 partículas radioativas que nós conhecemos. Vocês vão estudar mais à frente. Alfa, gama e beta. Inclusive, a partícula gama é utilizada naqueles tratamentos de radioterapia. A partícula gama, ela é capaz de atravessar a pele, chegar até o tumor cancerígeno e matar esse tumor cancerígeno. Brutalmente falando, é assim que acontece. Então, a radioatividade ela é muito importante para a química. E foi através de Rutherford, de Marie Curie. Quem foi Marie Curie? Foi uma cientista maravilhosa, a única mulher a ganhar um Nobel de Física e de Química. Vale a pena pesquisar sobre essa mulher, porque ela foi uma cientista incrível e ela também estudou a radioatividade, assim como Rutherford. Rutherford descobriu tudo isso como, Carol? Ele estava tomando um cafezinho e decidiu pensar em tudo isso? Não, galera. Ele pensou em tudo isso fazendo experimentos dentro do laboratório. Tem que prestar muita atenção agora para entender como funciona o experimento de Rutherford. Ele tinha uma caixinha. Vamos supor que essa caixinha é aqui, o mouse do computador é essa caixinha. Dentro dessa caixa, ele colocou um elemento radioativo, um elemento que liberava partículas alfas. Lembra que a partícula radioativa ela atravessa corpos? Tranquilo, né? Tá aqui nessa caixinha, aqui dentro dessa caixa eu tenho uma partícula alfa e ela tá emitindo raios alfas aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá saindo dela partículas alfas. O que foi que ele fez? Mano, ele decidiu colocar uma folha de ouro para esse raio atravessar. Ele queria que o raio atravessasse a folha de ouro. E o que foi que ele percebeu? Que sim, que atravessava a folha de ouro. Legal, Rutherford descobriu isso. Porém, ele colocou atrás dessa folha de ouro um anteparo. Vocês conseguem visualizar aí na imagem que é essa partezinha aqui, ó, que parece um C, tá vendo? Ele colocou um anteparo. Nesse anteparo, ele conseguiu ver a marca de onde, olha só, pensa comigo. Eu vou tentar fazer um experimento aqui pra vocês. Espera aí. Eu tenho a minha folha de ouro. Se a minha partícula, ela atravessa a minha folha de ouro, ela bate no anteparo. Quando ela bate no anteparo, a partícula bateu. Olha para minha mão, tem uma marquinha, a marca de onde bateu. Rutherford foi analisar a marca de onde essa partícula alfa bateu, saber aonde ela encostou através do anteparo. E ele analisou 3 situações, podemos assim dizer de um modo geral. Aqui embaixo vocês conseguem visualizar.
Ele percebeu que algumas partes dessa partícula, desse raio, eles passaram direto. Como assim eles passaram direto? A partícula alfa, galera, é uma das partículas de radioatividade que elas não têm o poder tão forte quanto a gama. A gama atravessa qualquer material. O raio-x, nem tanto, mas ele consegue atravessar a pele para verificar os ossos. Tranquilo? E a alfa, ela não é 100% capaz de atravessar todo o material, até porque nós sabemos que a ciência ela sempre está em crescimento, descobrindo coisas novas. Mas vamos voltar aqui para Rutherford. O que foi que ele percebeu? Ele percebeu que algumas partículas passaram direto. Outras partículas passaram assim, ó, curva. Ela sofreu uma curva, então a marca ficou aqui em cima, ó. Ficou aqui no meu dedinho. Outras partículas, quando chegaram na folha, bateram e voltaram. Vou sintetizar. Algumas passaram direto, outras passaram torta e outra bateu e voltou. Por que que isso aconteceu? Através desse experimento, Rutherford pensou o seguinte: as partículas, olhem aqui, ó, as partículas que passaram direto, aqui nessa imagem de baixo, as que passaram direto, elas passaram no espaço vazio. Porque, mano, joguei a caneta, ó. Olha, a caneta passou direto. Se a caneta passou direto, é porque ela passou no espaço vazio. Se eu tivesse colocado minha mão aqui, a caneta não ia conseguir atravessar. Foi isso que Rutherford pensou. Então, os raios que passaram direto, passaram pelo espaço vazio. Então, significa que na folha de ouro existe espaço vazio. Então, em todas as coisas do mundo, existe espaço vazio. Tranquilo? Essa foi a primeira viagem aí de Rutherford. Depois ele foi analisar a partícula alfa que batia e voltava na folha. Por que uma parcela dessas partículas batia e voltava? Ela batia e voltava porque ela acertava um espaço que ele chamou de núcleo. Vou já explicar para vocês. E as que iam tortinha é porque elas batiam na lateral do núcleo. Olha só, vou ler esse textinho aqui para vocês e com a imagem vou tentar explicar. Comparando o número de partículas emitida com as desviadas, Rutherford deduziu que a massa da lâmina de ouro estaria localizada em pequenos pontos. Aquele alfa que bateu e voltou, ele bateu em pequenos pontos da folha. E ele chamou esses pequenos pontos de núcleo. Olha aí, galera, o núcleo do átomo está sendo descoberto agora. E que esse raio era muito pequeno. Esse núcleo era muito pequeno. O núcleo era muito, muito, muito pequeno comparado ao átomo todo. Tem uma galera que fala que o átomo do núcleo e a eletrosfera, que eu vou já falar sobre ela, é como se você colocasse uma bolinha de ping-pong no maior estádio do Brasil, vamos lá no Mangueirão, e a primeiro elétron estaria na última cadeira da última arquibancada. Então é uma distância muito grande. O núcleo é muito pequeno. Tá bom? E logo ele decidiu que os átomos, ele era composto por espaço vazio. É isso, galera. A matéria é feita de átomo. Átomo é espaço vazio. Então significa que tudo é vazio. A química é meio louca mesmo, às vezes. Mas continuando. A maioria das partículas atravessou por meio desses espaços. A explicação para a partícula alfa que sofreu desvio foi dada pelo fato do núcleo positivo da lâmina de ouro repelir as partículas alfas também positivas. Positivo com positivo repele. Por isso que algumas foram repelidas. Então, sintetizando aqui o que foi que Rutherford descobriu. Ele descobriu que o núcleo não é maciço. O átomo não é maciço, o átomo não é maciço. Ele descobriu que o átomo possui um núcleo, que nesse núcleo eu tenho cargas positivas, e ele descobriu, já tinha sido descoberto antes por Thomson, quem? O elétron. E foi assim, ele juntou todas essas partes e criou o modelo atômico de Rutherford, que é constituído por um núcleo, onde nesse núcleo eu encontro prótons. O que são prótons? São cargas positivas. P positivo, P prótons. Tranquilo? Esse núcleo é essa bolinha pretinha aqui no meio. E toda essa parte azul nós vamos chamar de eletrosfera. É onde fica orbitando os elétrons dentro do meu átomo. E o átomo, ele é repleto de espaço vazio. As palavras de Rutherford.
O átomo é constituído de duas regiões distintas. Uma é o núcleo, a região central, que contém praticamente toda a massa do átomo. Significa que o elétron é muito leve. A maioria da massa do átomo está no núcleo e representa a carga positiva. E a eletrosfera, como se fosse, inclusive, esse modelo atômico ficou conhecido como modelo planetário, por parecer as órbitas do planeta em relação ao Sol, como se o núcleo fosse o Sol. Tranquilo? Isto é, uma região ao redor do núcleo onde os elétrons giram em orbitais circulares, que nós chamamos de eletrosfera. Então, nós temos o núcleo, nós temos a eletrosfera. No núcleo tem uma carga positiva. Na eletrosfera, são os orbitais onde os elétrons ficam circulando ao redor do núcleo. Foi mais ou menos esse o modelo de Rutherford. Depois de Rutherford veio um modelo maravilhoso, que foi o modelo de Bohr. Foi um modelo incrível que acrescentou muitíssimo a Rutherford, que é quando a gente vai pegar aquela viagem de números quânticos, que é maravilhoso. Você vai se sentir um cientista de tão incrível que é esse modelo. Por hoje, galera, nessa aulinha, a gente vai ficar por aqui no modelo de Rutherford. A nossa próxima aula é continuação dessa. Aí nós vamos falar sobre o modelo de Bohr e o quanto o Rutherford foi importante para a construção do modelo de Bohr. Aqui, olha só, eu coloquei um resuminho para vocês baterem print. Eu acho que a minha carinha vai ficar no meio, né? Mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês da descrição. Tranquilo? Beijos e tchau, tchau!